Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre o futebol profissional do Vasco, a reestruturação que está tardia, nomes aí aparecendo como possibilidade para fazer a reestruturação. Inclusive hoje a gente deve ter anúncios aí por parte da diretoria vascaína, algumas negociações aí adiantadas. A gente vai explicar aqui situação de possíveis jogadores que chegaram ao nosso conhecimento que teriam sido oferecidos ao Vasco da Gama, mas o Vasco não colocou essas negociações para frente ainda por conta da situação da indefinição aí do comando técnico. E a gente vai abordar o assunto aqui envolvendo a declaração do Levenciano ontem no Instagram. Levenciano desistiu? O que aconteceu, Laureano? Eu conversei agora com o Levenciano na parte da manhã. Eu vou explicar aqui para vocês, perfeito? Bom, meus amigos, eu peço a cada um de vocês que não for inscrito aqui no nosso canal para que se inscreva. Deixe aí, por favor, o seu joinha para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos e ativem o sininho, perfeito? Bom, meus amigos, com relação ao futebol profissional do Vasco da Gama, o Vasco se aproxima aí da despedida do ano melancólico de 2021, domingo às 16 horas, lá no Estádio do Café, contra o Londrina, o último jogo do ano, para a gente apagar, tirar da página vascaína esse ano que foi trágico. Enquanto isso, a diretoria do Vasco da Gama, a diretoria fake, tenta aí nos bastidores trabalhar. Hoje a gente pode ter o anúncio aí do Ricardo Gomes, o Ricardo Gomes chegando aí para ser o coordenador de futebol. As negociações estão muito avançadas, é um nome de consenso dentro do Vasco da Gama. Com relação à situação envolvendo o executivo de futebol do Vasco da Gama, tudo indica que será o Anderson Barros. A gente está aguardando o final aí da Libertadores. O Palmeiras já anunciou, através da Leila Pereira, presidente do clube, que o Anderson não fica no Palmeiras no próximo ano e ele deverá assumir aí o cargo de executivo que foi do Pássaro neste ano. Não é o meu preferido, mas a gente sobe aí gradualmente com a chegada do Anderson Barros, que é muito melhor do que o Alexandre Pássaro. Com relação à situação do técnico aí, as conversas aí com Dorival estaria encaminhadas. A gente está aguardando aí o executivo para que a gente possa ter aí esses anúncios. Bom, meus amigos, com relação aqui a nomes, né, chegando aí à mesa da diretoria, vários nomes de jogadores sendo oferecidos ao Vasco da Gama. Converso diariamente com alguns conselheiros aí do clube e a gente tomou conhecimento que 2 jogadores aí conhecidos, o Luan, que passou aqui pelo Atlético Mineiro, que está no Varen Nagasaki
lá do Japão, na segunda divisão, ele teria sido oferecido aí ao Vasco da Gama e também ao Corinthians, e surge como opção aí de mercado para o ano de 2022. Esse atleta aí, ele tem um contrato lá no Japão até o dia 31 de janeiro, não renova lá e deve voltar aqui para o Brasil. E o Vasco aparece aí como um dos postulantes. Outro nome aí que foi especulado no dia de ontem foi o nome do Jean Carlos, que jogou com o Náutico, camisa 10 do Náutico, aquele que jogou no Curitiba, que jogou no São Paulo. Ele teria recusado aí propostas do Irã, da Turquia e da Arábia. Esse jogador aí também teria sido oferecido aí para o Vasco da Gama. Então a gente aguarda aí o desfecho de toda essa situação aí do comando técnico do Vasco, para que a gente tenha anúncios aí, porque já tem jogadores em pauta, já tem nomes aí na mesa. Inclusive o Náutico aí teria até interesse em alguns jogadores aí do Vasco da Gama. Bom, com relação a essa situação envolvendo o Levin ontem escreveu uma publicação no Instagram. Eu já li ontem aqui para vocês. Foi uma publicação em tom de despedida. E hoje pela manhã eu conversei com o Levin e é o seguinte: o Levin está muito desgastado. Essa é a grande verdade. E decepcionado também por falta aí de reconhecimento de algumas pessoas que o impediram de implementar o projeto Somamos aí no Vasco da Gama. Sobre a desistência do Levin. O Levin, ele está inserido nesse processo. Ainda que ele queira desistir, não tem como desistir, porque o clamor público aí é muito grande de alguns vascaínos, a grande maioria, que independentemente de qualquer coisa tem movido aí o coração do Levin. Agora, o Levin fica chateado porque são muitos ataques. Eu sei como que é isso, atinge família, atinge os negócios. E infelizmente, hoje a gentalha para tudo. Inclusive uma coisa que chateou muito são alguns caíras, certo? São alguns Judas que 2 semanas atrás aí estavam fazendo live de união e simplesmente aí foram para outro lado. Isso é normal dentro da política do Vasco da Gama. Mas eu tenho certeza, o Levin está no direito dele de descansar aí, de usufruir o tempo dele com a família, porque ele merece. Os últimos 3 anos aí foram anos dedicados totalmente ao Vasco da Gama. Enquanto isso, a gente vai continuar trabalhando aqui. O foco é a AGE. O foco aí é a gente fazer com que pessoas simplesmente aí venham se associar em massa para a gente convocar novas eleições no Vasco da Gama e destituir esses golpistas de lá. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!